Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros, camaradas, amigas e amigos do 4V Podcast. Hoje a gente vai falar de um movimento que começou pequeno, quase artesanal, num barco pirata e que virou uma das experiências mais potentes da cultura independente no Brasil, a Flipei. Uma feira literária que nasceu sem permissão, sem apadrinhamento e sem grandes recursos. Nasceu daquilo que Paulo Freire e Augusto Boal chamavam da força do oprimido que se organiza. E a Flipei, para nós do 4V, é mais do que livros, é mais do que mesas, é território, é encontro e é invenção. Também são nossos parceiros, compartilhamos espaço onde o 4V nasceu. E hoje a gente quer entender como nasce uma feira literária dessas, como ela se mantém viva em tempos tão duros para a cultura e quais são os sonhos possíveis para o futuro deste movimento. Roda a vinheta e continue com a gente. Então, para falar sobre a Flipei, nada mais justo do que nos acompanha aqui hoje Rafael Limongelli, Olá, que concebe e organiza a Flipei desde 2018, é articulador da Rizoma Livros desde 2016. Seja muito bem-vindo. muito obrigado a todas e todos que estão aí também na escuta. Muito bom. Rúbia Galera também nos acompanha, ela integra o núcleo de comunicação da Flipei desde 2025 e é coordenadora de conteúdo do portal Mood desde 2021. Seja bem-vinda, Rúbia. Salve, salve, pessoal! E também nos acompanha aqui já de casa Zé Renato, artista e produtor, mestre em comunicação e semiótica pela PUC. Vai a versão comprida hoje, ó. Nossa, Fundador da CAIS Produção Cultural, com mais de 20 anos de atuação em teatro, dança, música e circo. Participou da elaboração e implementação da Lei Aldir Blanc no município de São Paulo e atua em diversos grupos de apoio popular e de acesso às políticas de cultura. E entre esses grupos também a Flipei. Pasmem. salve, salve, Marujada, nós aqui de novo. Feliz de estar aqui com vocês e com esses meus irmãos e irmãs de luta. Perfeito. Vamos conversar antes de falar de algumas questões mais que ferveram esse ano, né? Sim. Vamos falar sobre um pouquinho a origem da Flipei? Rafael, você que esteve na Gênese. Vamos começar direto lá de 2018. Como que nasceu a Flipei, né? A Como Flipei que acho é, que hein? ela tem uma história que continua seguindo a gente, que também tem uma origem em relação aos grupos de afinidade da militância política, né? Eu acho que a Flipei começou entre amigas e amigos que vinham já de uma luta política há muitos anos e de encontros no território do livro. Eu conheço o Cauê Amene, que é uma figura super importante também concebeu Querido, hein? concebe e organiza a Flipei desde o começo. E eu lembro da gente ir para Paraty na Flip, porque afinal de contas é um Vocês iam lugar. de barco ou iam de ônibus? A gente ia Essa é a verdade. voando. Pô, mas nem A de gente barco, ia nem de voando. ônibus. Que Olha, pirata é são esses? engraçado, a gente ia nessas caravanas, né? Tem um pessoal que organiza umas caravanas Pirata aéreo. muito malucas, assim, ônibus, galera que vai acampar e tal. Porque Paraty é uma cidade super elitizada, né? Durante as épocas dos grandes festivais. Infelizmente, os grandes festivais tratam Paraty como se fosse o Projac, né? Então, naves espaciais né? chegam lá, alugam a cidade, jogam um monte de lixo em todos os mangues, rios e territórios ali tradicionais da cidade e depois vão embora, Caramba. né? E deixam ali a população da cidade mesmo a ver navios, literalmente. Então, a gente frequentava já a Flip, o Cauê com a autonomia literária, eu como leitor, como autor também. E a gente sentia um vazio tremendo em relação à literatura de não ficção, principalmente, e um sonho que foi guinando para um lugar muito corporativo, né? A Flip nasceu ali num sonho de criar um território literário latino-americano de grande importância internacional, né? Tem um vídeo lindo do Gilberto Gil, quando o ministro da Cultura andando de charrete no centro histórico de Paraty, Que é bonito, que, lindíssimo, que né? venho nesse grande sonho do tipo, agora a cultura material e imaterial vai das mãos e vamos conseguir construir uma nova nação repensando a cultura, né? E a Flip veio tentando responder a isso, só que
Os caminhos levaram a Flip a se associar com Folha, Estado, uma série de corporações como a Zahara, a Companhia das Muito Letras, sistema mesmo. muito sistêmico, e abandonou completamente as pautas políticas relacionadas ao livro. Se você olhar, inclusive, em 23 anos de festival que a Flip tem, o que é uma coisa incrível, né? Um festival latino-americano cultural que existe há mais de 20 e tantas edições, mas se você olhar quantas pessoas negras ou quantas mulheres são homenageadas na história da Flip, é vergonhoso, né? A gente tem, acho que 4 pessoas negras, acho que 3 mulheres. Isso é uma conta alta aqui, uma conta baixa. Então, a gente olhava para esse território e falava, bom, onde é que as pequenas produtoras, onde é que as editoras independentes vão ter espaço aqui para poder apresentar os seus livros, né? Porque alugar uma casa em Paraty durante 5 dias custava 50 mil reais. E é uma coisa meio absurda. Como é que uma iniciativa independente vai conseguir ter uma casa, um espaço lá, além das taxas que a Flip cobra dos participantes? E aí, numa andada pela cidade, a gente viu esse barco pirata, que era uma dessas escunas de passeio. Esse barco já estava lá? Esse barco já existia. Qual que é a história desse barco? Esse barco é uma história engraçada. É o Zulu, que é o capitão desse barco. Tem um capitão, o barco? Ele tem um capitão. Dá até pra casar nesse barco. Que chama então. Zulu, inclusive, que é uma figura, um nome bem assim, né, desse imaginário marítimo, né? O Zulu, ele foi para Paraty jovem, ele era de São Paulo, se apaixonou por uma pessoa paratiense, mudou a vida para lá e começou a trabalhar com escunas lá, né? Então, são essas escunas de passeio, que é uma coisa muito comum ali, né? O povo caiçara ali, lida com o turismo, tem bastante essa prática de levar as pessoas a conhecer as belezas da Baía da Ilha Grande, né? Que Paraty está nessa Baía da Ilha Grande, que é a baía que começa lá em Angra dos Reis e vai até Paraty, termina na ponta da Joatinga, que é um território tradicional, ocupado por povos indígenas, povos quilombolas e o povo caiçara. E o Zulu, ele se integrou também nesse métier. E para poder achar o diferencial do Zulu ali nesse universo, ele criou o barco pirata. Ah, então o ele barco já tinha era essa Então a coisa gente estava pirata. andando e a gente viu um barco pirata, a gente falou, não, é aqui pera lá, mesmo. calma lá, tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer. E aí a gente começou a conversar com o Zulu, e o Zulu falou, pô, massa, bora tentar fazer isso, né, Que tentar legal. colocar isso. E a gente já vinha de um histórico da Rizoma Livros, que a Rizoma foi uma iniciativa dentro de Rodas, né, que é um Já ônibus... tinha um ônibus, né? Que é um ônibus literário. Tem que até hoje o ônibus ônibus? existe ainda, tá lá firme e forte. Quem Foi quiser- várias vezes para Paraty, inclusive. Quem quiser conhecer a Rizoma, inclusive, a gente está aberto sempre agora de sexta, sábado e domingo, ali na Praça Dom Orleone, no final da Rua 13 de Maio. Precisamos Então, conversar sobre isso, que mudou o endereço, né? mudou o endereço. A gente estava antes, passamos muitos anos ali em frente ao Eugeniá, né? Que é esse dos nossos camaradas Ateliê do palestinos Bexiga, ali, né? Perto do Ateliê do Bexiga. Agora a gente está na Praça Dom Orleone, na 13 de maio. Então, quem quiser conhecer, comprar presentinho de Natal agora, aproveite ali as promoções de fim de E o ano da ônibus fica Rizoma Livros. estacionado lá. Fica estacionadinho lá, na Praça do Dom Leone. Então já tinha essa tentativa de criar uma rede de distribuição das editoras independentes, porque é um desafio que as editoras independentes enfrentam bastante, que é produzir o livro já é muito difícil. É muito complicado, ainda mais quando você tem uma editora que são 3 pessoas numa garagem negociando com autores, com gráficas, colocar o livro na Editoras rua. gigantes. Editoras gigantes. Colocar o livro na rua e colocar o livro para chegar na mão do leitor ou da leitora é um desafio muito grande. E a Rizoma foi uma iniciativa dessa que já juntava várias editoras independentes numa única frente. E aí a gente falou, bom, vamos experimentar fazer isso aqui em Paraty e vamos fazer isso de uma forma coletiva, com todo mundo junto. Então a primeira edição acho que foram 35 editoras independentes que Bom participaram. volume. Bom volume. Já foi bem legal. A última edição, 2025... Isso já era ali dentro do barco, fora, assim, na entrada as do barco. pessoas ficaram muito engraçado. Cabia todas Tem uma história 35 muito no boa, barco? que nosso show de abertura da primeira Flipei foi um show com o Benegão, aliás, Benegão B, um abraço pra você, muito obrigado por todo o apoio que sempre deu pra gente. O Benegão tava na cidade, ia fazer um show no Sesc Paraty, a gente falou, pô, Benegão, por favor, vem fazer um show com a gente. E no meio do show do Benegão começou a chover. E assim, o rio lá, a maré enche e a maré vaza. Então, quando a maré tá cheia, o barco tá perto da terra, e quando a maré vaza, o barco fica longe.
Nisso, todo o cabeamento que a gente tinha Puta merda. começou a cair dentro da água. Que merda. E aí, Meu Deus o do baixista do céu. Benegão começou, a baixista começou a falar, gente, tô tomando choque, batendo nesse baixo. E o Benegão, segura o Ô, funk, segura o funk. E ali, tipo, sei lá, 1.500 pessoas na beira do rio, E no meio da dançando, apresentação. dançando junto com o Benegão e ninguém foi embora durante o show, né? Isso sim, ó. E assim, isso mostra um pouco uma característica da Flipei, que era a gente tinha um barco super mambembe, lá com 35 editoras, Mas era eletrizante. mas ele era eletrizante. Em todos os Literalmente. sentidos. Temos algumas experiências eletrizantes E na eu acho história. que a coisa principal que diferenciou bastante a gente foi que a gente fez uma programação gratuita. E isso é uma coisa que em Paraty, durante a Flip, é um diferencial. Porque Tudo a programação muito da caro, Flip, tudo pago, ela é né? cara, ela é paga. Para você poder participar e ter interlocução com os autores, mandar uma Isso é pergunta, bom, hein? fazer uma pergunta, você tinha que pagar e tá dentro do auditório. E as casas parceiras que estão na cidade, na parte histórica da cidade, são casas muito pequenininhas, porque ninguém tem também grana. Então, às vezes, são 7 editoras dentro de uma casa, então é apertado, não consegue entrar, ficam 20 pessoinhas sentadas, um calor, né, do inferno, de um calor latino-americano em crise climática. A gente fez uma atividade que era perto do rio, na praça, ou seja, completamente aberta, e as pessoas podiam sentar no gramado e assistir a programação livremente, sem nenhum tipo de taxa, ingresso, tarifa. E isso, de fato, as pessoas ficaram muito chocadas no começo. Então as pessoas falavam, nossa, mas Positivamente. isso existe aqui na Flip, eu posso vir aqui e posso assistir, não tem ingresso, não tem nada, tá Dava tudo uma... bem. Foi um confuso e a gente começou a ganhar muita notoriedade. Então, em 2018, a gente foi capa do Caderno 2 do Estado, foi capa do Globo. Eu lembro, muita E projeção isso já. foi uma projeção muito grande que foi, assim, na verdade, foi um grande alívio do mercado literário independente, que finalmente apareceu alguns Davis ali para poder enfrentar um grande Golias, Um respiro que é, também. que é a Flip e a organização que ela tem também, né? E isso trouxe muita gente. Então, autoras, autores começaram a querer participar com a gente, querer colar com a gente. E aí uma equipe, que era uma equipe de 12 pessoas, dividindo um quarto com um banheiro Que loucura. numa, numa pequena pousada ali em Paraty, na última edição de 2025. Nós éramos 75 trabalhadoras e trabalhadores direto da Flipei, cerca de 200 editoras independentes, com 200 livreiras e livreiros trabalhando no festival, 50 artistas, o impacto de 500 trabalhadores no último ano que a gente teve, né? Então, de É fato, sensacional, né? ter um crescendo e um desenvolvimento da Flipei, que eu acho que ele é muito importante e ele é feito muito por conta da confiança das editoras independentes no trabalho que a gente faz. Acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né? Editoras, editores de pequenas editoras, ou editoras independentes que não são mais tão pequenas também, como Lote 41, como Elefante, como a Boitempo, que são muito chaves no mercado, têm um pensamento completamente independente, já são editoras mais Somaram. robustas, somando junto com a gente. Por exemplo, acho que tem um ápice disso em Paraty, em 2023, graças ao Tadeu e a Bianca da editora Elefante, que a gente conseguiu trazer a Silvia Federici para participar da nossa programação. A Silvia veio para o Brasil para fazer a Flipei e depois fez uma série de Moral, uma turnê aqui em São Paulo, em outros Sescs também do interior de São Paulo. E aí também teve essa matéria também, né? Flipei traz a maior convidada de todos os tempos da Não é? Flip, né? Moral, né? O que é uma coisa engraçada, mas isso é um pouco simbólico, mostrar que o nosso trabalho, principalmente o meu, do Cauê e da equipe da Flipei, é um trabalho de tentar catalisar e conjurar os desejos de muitas pequenas editoras independentes e tentar trazer isso adiante, né? Eu diria que nossa função é mais de tentar orquestrar desejos e tentar juntar eles num lugar só, do que a gente, de fato, dirigir ou coordenar, ou a gente tentar estipular o que é importante ou não de acontecer, né? Então, acho que a Flipei nasceu dessa tentativa de criar um campo comum para uma batalha independente do livro, né? E como é que o livro pode se tornar de novo um território de disputa, né? De disputa política, né? Que eu acho que isso é uma pauta interessante. Eu estava ouvindo o programa com a Feliz também, que é
a feira da Zona Sul, que faz um Vieram trabalho... semana passada, são sensacionais. Faz um trabalho super legal. importante também de colocar o livro de novo dentro da escola, mas de uma forma muito inovadora, muito revolucionária, que é um trabalho que a gente admira muito também. E o nosso trabalho também tem a ver com colocar o livro de volta na praça, na rua, e ele como um território de encontro, né? E até nos barcos piratas. Mas, Rúbia, você chegou um pouco depois, com um olhar de comunicação, né, voltado ali também para a cultura popular. O que mudou no modo de comunicar da Flipei? Como é que vocês fazem hoje a comunicação? Como é que é isso hoje? Bom, eu cheguei na Flipei pensando um pouco esse começo de transição da Flipei para São Paulo, né? Então, em 2024, que foi ano passado, foi a primeira edição em que... Você já estava desde o ano passado? Não, cheguei esse ano, em esse ano, 2025. Tá. Mas ainda a gente tá... Eu sinto que a gente ainda estava tateando esse solo paulistano e pensando a ampliação da Flipei dentro desse território, Ano né? passado que foi ali na Foi Praça na da Bandeira, Central, na Central. isso. Que ali foi muito legal o lugar. Foi ali. bem legal também. Foi bem legal, mas é um espaço verticalizado, né? E esse ano tinha uma proposta de ser num espaço horizontal, que era o espaço da Praça das Artes, né? Faz Então, mais sentido. tinha um espaço arquitetônico muito maior, no centrão da cidade ali, né? Na rabeira do Vale do Anhangabaú, na margem, né, do Vale do Anhangabaú. Então, eu chego nessa comunicação pensando como vamos dialogar com esse público, né? Pensar como chegar na juventude que tá ali andando de skate no Vale do Anhangabaú, mas também manter esse público que já conhecia, já era fiel à proposta política da Flipei também, né? Mas acho que ao longo desse ano a gente foi vivendo a transição pela tentativa de censura que a Flipei viveu. E aí, bruscamente, a gente precisou rever a estratégia de comunicação e comunicar o que aconteceu para as pessoas de maneira honesta, para que elas soubessem o que estava acontecendo e principalmente para elas saberem que a gente não ia cancelar o rolê, né? O fato da gente ter comunicado isso muito bem fez com que a festa acontecesse com muita gente, né? Foram 50 mil pessoas, né? Presencialmente, 50 mil 50 mil pessoas que participaram das passaram atividades. durante os 5 Eu dias. fui uma dessas, né? E online a gente alcançou 4 milhões. 5 milhões. A Tarsila que tá ali, ela foi os 3 dias, pô. Ó, Eu fui um dia só. muito bom, muito bom. Que bom que vocês foram. Então, a gente tinha que comunicar isso, então rolou essa mudança aí de estratégia, né? E eu acho que eu tenho pensado muito numa projeção de futuro também sobre a comunicação da Flipei, né? Eu acho que a gente tem esse lugar de olhar muito para as políticas culturais e eu sinto que as políticas públicas de cultura estão olhando pouco para o lugar da comunicação, das mídias digitais, né? Então, numa avaliação muito recente que eu fiz, eu vi que o maior programa do Ministério da Comunicação que a gente teve durante o governo federal, esse governo Lula, foi a distribuição de equipamentos. E ok, ótimo, maravilhoso que está se distribuindo equipamentos para cidades que não tem, né? Mas a gente não está disputando o que se produz para utilizar esses equipamentos, né? Então, eu acho que a Flipei, ela tem esse potencial de invenção cultural dentro desse ambiente da comunicação digital, assim, né? E eu acho que para os próximos anos vocês podem esperar novidades. Opa, peraí, eu quero saber mais sobre isso. Mas, Zé, falando de políticas culturais, em que momento você vira um pirata e entra nesse barco? Essa história é boa, né? Eu sou amigo do Rafael há mais de 10 anos, Não né? é só amigo, ele me ensinou tudo que eu conheço sobre Você teve esse produção cultural. infortúnio? Eu conheço o Zé, assim, comecei a trabalhar com o Zé como assistente dele de produção em que legal. projetos e tal, e fiquei muito apaixonado pela pessoa que ele é.
E também pelo conhecimento que ele tem sobre política pública no Brasil, né, de forma geral, né? E aí eu fiquei viciado, queria fazer tudo com ele, fui aprendendo muita coisa. Eu falo que ele é meu mestre aí de... Legal, mundo De- pequeno. Obrigado, Não, e irmão. hoje foi uma coincidência, né? Foi uma Absolutamente. coincidência. Hoje foi uma coincidência. Aí você fica entre nós aqui. Quem nos assiste não saberá qual é. Eu falei Mas hoje era destino, hein? Mas a gente teve uma Olha. reunião. A gente teve uma reunião hoje 11 da manhã. Ah, é? É, online. falaram assim. Não. Não, Olha, sei não, hein? Bom, mas aí eu conheço o Rafael há mais de 10 anos nessa coisa de produção cultural de dança contemporânea. E a Rúbia também eu conheço do métier da dança, ela como comunicadora, né? E bailarina também. Mas eu entro para Flipei em 21. Eu entro para Flipei na pandemia. Na Lab 1. Na Lei Aldir Blanc Primeiro 1. ciclo. Na Lei Aldir Blanc 1, que foi o tema Justo da outra discussão que episódio a gente fez. anterior. Assistam o episódio da semana passada que vocês vão entender do que a gente está falando agora. E daí, o Rafa me chamou para ajudá-lo. Quando saíram os programas e editais da Lei Aldir Blanc do Estado, o Rafa me chamou para ajudá-lo a organizar um projeto para a Flipei, que naquele ano 2020 não ia poder ser presencial, Tá. né, em função da pandemia. E a gente fez uma Flipei inteira online. Inteira Isso online. foi 2021. 2021. O dinheiro, né? A Lei Aldir Blanc de 2020 Eu lembro disso também. contemplou Eu o lembro dinheiro e veio que foi lá no ateliê, nossa sede de que foi gravação. no ateliê disso. a É que a gente, gravação. o a gente- 4V Isso. começou lá, né? Então, Isso. a gente se encontrou lá nessa época então. dos Isso. Palavras, etc, assim, do Tá Antônio, sempre E aí? junto ali. do De Olho nos Ruralistas e tal. né? Claro. Assim. É, O Alceu, O Alceu. O Alceu participou, inclusive, dessa Sim. Flipei O Alceu foi histórica com a gente até pro 2019. Chile. junto com o Taka. É, sim. e além do Rafa ser meu amigo, a me encanta, realmente me encanta, né? Me dá tesão a capacidade de estar na crista da onda do pensamento político progressista que Cauê e Rafael têm nessa organização e nesse diálogo que eles fazem com as editoras independentes. De vanguarda, mas dá É um troço Pra mim é de vanguarda. curatorialmente, pra mim, assim, e ano após ano, a coisa vai galgando escalas completamente absurdas, né? Quando ele fala que a gente trouxe a Silvia Federici para participar só da Flipei, a gente fez a Silvia Federici na mesma praia onde começa o barco em 2018, só que numa tenda para 5.000 pessoas assistindo, Claro. né? Então, assim, tem Então, assim, a primeira Flipei que eu faço... E assim, que- tudo isso com R$2 de fita crepe, né? Exatamente, R$2 de fita crepe. É, sempre. E um tapa-olho pirata. assim. exatamente. R$2 fita crepe, que é o que a gente sempre teve. Assim, a Legal. primeira Flipei que eu fiz, assim, que foi essa que foi online, uma das mesas era Rita Von Hunt e Padre Júlio Lancelotti. É, só peso Fo- pesado. Foi uma das coisas mais lindas de ver esse encontro, né? Além de prestigiar pessoas que nem estão tão na crista da onda, mas que estão nesse mercado editorial, que estão na disputa de imaginário. Acho que uma das principais coisas que a Flipei faz é disputa do imaginário político face a esses anos de chumbo e de fascismo que a gente está enfrentando desde 2016, né? A Flipei responde a uma angústia popular que não consegue falar no Congresso, que não consegue falar nos grandes veículos de mídia, que não consegue falar no Jornal Nacional. Não consegue falar numa feira literária. Não consegue falar Numa feira literária. Então, então assim, 6 ministros do Lula já passaram pela Flipei, Padre Júlio Lancelotti. Antes de serem ministros. Antes né? de serem ministros. Antes de serem ministros, né? Rita Von Hunt, quando ela estava aparecendo para o mundo, assim, sendo muito bombada. Não, o ano da Vaza Jato, quando O ano da Glenn Vaza Jato. vazou tudo, o Glenn foi lá com a gente. No a gente barco. No barco, a gente tem uma mesa com o Glenn, Sabrina Fernandes, Alceu. E o Acho que eu vi essa. o Gregório tem do vídeo Vivier. desse também, não tem? vídeo, que foi o vídeo quando Eu- os bolsonaristas Eu tentaram acho que eu vi o impedir a vídeo gente. desse. Esse Né? foi uma fala. Por que foi tão polêmica esse Não, específico? essa história é uma história boa de contar também. Como é que o Glenn chegou no barco?
Porque assim, quando o Glenn chegou na cidade, o Glenn chegou com a família, chegou o Glenn, o Davi, os filhos, não sei o que, eles estavam lá. E aí começou uma grande série de ameaças dos bolsonaristas de Paraty, querendo bloquear essa mesa. Vamos afundar esse barco. Vamos afundar esse barco, vamos impedir o Glenn Greenwald de chegar até a mesa dele. E aí começaram a fazer barricadas bolsonaristas em pontos estratégicos da cidade para o carro dele não chegar. E a gente falou, bom, beleza, vamos falar eles fazem essas barricadas com o quê? Com carro? O Bolsonaro, pessoas de verde e amarelo com o olho de azul pintados chorando. Ah, meu Deus. A estética. batendo panelinha, deixando as pessoas passarem. Oh, meu Deus. E ameaças de vida, etc. E a gente falou, não sei o que a gente vai fazer. A gente foi com um carro fantasma saindo da pousada do Glenn, como se fosse fazer um caminho por terra, e um outro carro com o Glenn foi pro cais... Sai ao mesmo tempo, três carros. Pro cais pesqueiro. Despistar os caras. A gente entrou no cais pesqueiro com um barquinho chamado A Hora da Aventura. A Hora da Aventura. Era um pequeno barquinho, assim, de motor, desses de o Glenn com o tapa-olho pirata. Tava o Glenn, tava a Patrícia Campos Melo, que é essa jornalista super importante também de vários canais de comunicação, mas a Patrícia também, que sempre colabora com a gente. Não. É o nosso cinematografista, num barquinho, e a gente foi chegando no barco pirata. Barquinho de motorzinho? De motorzinho de mão. Meu Deus. Enquanto isso, tinha uma batalha e os carros despistando os caras. Tinha uma batalha do Perequiaçu com as pessoas jogando rojão. Rojão? Contra os carros? Contra o barco. Os caras tiraram o rojão? Tinham mais de 5 mil pessoas. Chamaram a torcida do foto Palmeiras. Aérea disso, mais de 5 mil pessoas esperando o Glenn chegar para poder começar a mesa. A Sabrina Fernandes, o Alceu, o Gregório lá já esperando para começar a mesa. E esses rojões sendo jogados e o Glenn passando por barquinho por baixo desse fogo cruzado. É bonito esse fogo, né? A Batalha do Perequiaçu. A Batalha do Perequiaçu, como ficou falada, e quem salvou a Batalha do Perequiaçu foi um barquinho chamado A Hora da Aventura, que é um nome muito bom. Capitão Zulu, ele não interviu nessa hora. Então, mas assim, o que é impressionante assim, é disso que a Flipei, essa é a matéria-prima da Flipei. Desde sempre, né? Porque uma das coisas que a gente fala é R$2 fita crepe e crise, ou com polícia, ou com... um atrevimento, assim, fantástico. Governos, ou com ataques, ou com ameaças de cancelamento, né? Várias histórias a gente passou ali ao longo do tempo. De uma coragem muito grande também. E um pensamento muito, muito antenado com as demandas absolutamente de pontas, né? A outra que eu acho, assim, e é de uma coisa que os dois têm muita intuição nesse sentido, dos dois eu falo Cauê e Rafa nesse sentido, o nosso cartaz da Flipei de 2023 é uma pessoa com uma cadeira levantada assim pro alto. Te lembra Vocês alguma coisa? Estavam vendo o futuro. Te lembra alguma coisa? Eleições de 2000. E pior é que a gente fez essa homenagem à luta das estudantes e estudantes secundaristas, né? Que a gente admira, aprendeu muito com eles também na história, com eles e com elas e com eles, na história da luta política, nas ocupações das escolas. Inclusive, a peça Quando Quebra Queima, que é feita por ex-ocupantes, né, desse movimento, a gente levou para o Salão do Livro Político, lá na PUC, para ser apresentada lá, quando eu e o Cauê e a nossa equipe também organizava o Salão do Livro Político, lá junto com a Boitempo, com a Ivana. Legal. Então a gente aprendeu muito com essa galera, a gente fez essa homenagem, aí a gente publicou. E na semana seguinte, aí teve essa cadeirada aí um dos candidatos. Isso é mais do que a vanguarda. Isso tá muito antenado com o tempo. É muito louco. Não, é muita coincidência. Tá muito antenado eu não sei, com o tempo. Eu acho que tem coisas aí. Mas acho que só vale destacar também, assim, que o Zé sacou agora a função minha, do Cauê, a gente tá nessa função porque a gente dedica muito tempo e espaço para fazer isso, mas tem um grupo muito grande de pessoas atrás da gente. O nosso grupo de programação do último ano é um grupo muito importante, o Pedro, o Morcego, Jéssica Balbino, a Mauri Gonzo, são figuras também super importantes também, né? Para poder trabalhar com a gente. Rúbia, Marusca, nossa equipe de comunicação, tem um grupo muito grande ao nosso entorno da nossa equipe, e tem os nossos colegas do mercado editorial que ficam soprando, o pessoal da Câmara Periférica do Livro, também soprando nomes no nosso ouvido, autores periféricos, Wesley Barbosa, outras pessoas também que ficam junto com a gente jogando essa bola também, né, que é um trabalho muito coletivo. Ele é muito horizontal. É muito horizontal. Eu queria acrescentar também que acho que essa potência de formação de público da Flipei não se dá só em cima de polêmica e de pessoas midiáticas e de pessoas polêmicas, mas é também justamente desse olhar
olhar sensível da programação em chamar pessoas e lideranças de movimentos sociais, professores, pesquisadores, que estão ali comunicando dia a dia com uma diversidade de pessoas e que trazem essas pessoas para dentro da Flipei, né? Total. Então, o reflexo da democracia que existe no público da Flipei é parte da programação que é construída, né? E das editoras que estão ali também fazendo essa produção literária, que também está fazendo sua formação de público e que chama essas pessoas para estarem junto durante esses 5 dias de festa, né? Então, muitas vezes, a polêmica ela vai acontecer até depois do que já foi a Flipei, porque a Flipei já tinha sacado isso antes, enquanto coletivo, enquanto rede mesmo, né? Que não é uma ou duas pessoas, é toda uma conexão, né, complexa. Mas, Rúbia, já que você falou de polêmica, estamos agora no ponto que todo mundo quer saber. O que aconteceu nesse ano de 2025? Se alguém estiver vendo esse programa, porque já estamos quase em 2026, né? Sim. O que aconteceu? Que foi uma verdadeira loucura, né? Foi uma loucura. O Foram que aconteceu? Assim? 48 horas de muito Vocês delírio. nem dormiram, né? De Imagina. delírio. Não. Foi uma Doideira, loucura. né? A gente via de fora e a gente ficava estarrecido. Fala assim, É. a gente que acompanha o processo, Tarsila, Otávio estão aqui, a gente falava, meu, como assim, né? Acho que é mais um caso, assim, do autoritarismo vigente, né? Mas Que dá a um gente review assim, porque eu sei que a maioria do nosso público já conhece. Mas vamos contar essa história, que é uma história boa. Mas, assim, É. vocês tinham um espaço, me corrijam se estiver errado, tá? Que era o Paço das Artes, que é, né, ser ali, cada ano, né, esses últimos anos, desde que já não era mais Paraty, então você estava mudando, né, o espaço ia ser nesse local, e de última hora o pessoal falou, não vai mais ser. Por que eles negaram de última hora? Vocês acham que isso foi planejado, não foi? Como que é? Então, só para botar assim, pingos nos is, né? A gente estava executando uma política pública federal que foi realizada pelo governo estadual através de um PROAC. A gente tinha um edital público em andamento. Esse edital público estava acordado com a Tinha um organização, contrato, né? com a organização que faz a gestão da Praça das Artes, né? Fazia, né? Fazia a gestão da Vocês já saíram? Faz ainda? Não saíram? Ah. a Sustenidos, né, que a atual gestora que está aí também em conflito com a Fundação Teatro Municipal. A Fundação Teatro Municipal, para as pessoas que não sabem, é uma fundação um pouco fantasma, tá, gente? No sentido de que elas são 8 trabalhadores e que elas contratam uma OAS para poder fazer a gestão dos seus equipamentos todos, desde o Teatro Municipal, os corpos de bailes, escolas de dança de música e a Praça das Artes. E a gente teve um diálogo super bom, inclusive um grande abraço aí para a Maíra, que foi a principal agente cultural aí que estava articulando com a gente... por parte da OS, da Por parte da OS. E a gente teve ali, assim, 5 meses de reuniões intermináveis, fazendo a Flipei acontecer da forma mais legalista possível, no sentido de... Mas reuniões com participação do Paço das Artes também? Com a Praça das Artes. Reuniões com eles, reuniões com elas, inclusive, que são várias mulheres que fazem gestão. Que frequência? Mensal? Semanal. E-mails, vistorias com bombeiros, vistorias técnicas, plantas e plantas e plantas, aprovação de planta com a Prefeitura de São Paulo. A gente estava com todos os alvarás na ponta da língua, preparadíssimos para poder montar, fornecedores contratados, tudo montado para poder fazer um festival gigantesco na Praça das Artes. Gigantesco, seria assim, ocupar a praça como um todo. Que legal. E um diálogo muito profundo com essa instituição, que é uma instituição que tem um patrimônio público, então para você pendurar uma bandeira, são 5 departamentos, são 4 ofícios, são 7 plantas, burocracias intermináveis, e foram 5 meses de negociação com um contrato assinado. Tudo detalhadinho. Tudo detalhado. E desde o começo a gente sempre se apresentou como a Flipei, que é um festival literário independente que tem uma perspectiva política muito evidente. Só vocês acompanharem aí nossas redes sociais, nossas publicações. É uma novidade, o que a gente pensa. Vocês começaram no Barco Pirata, então eles sabiam então, o que estavam me dando, né? Não é possível. E a gente foi pautando, conversando. Fazendo vídeos no espaço, dizendo
o que ia acontecer, Rúbia gravou uns 3 vídeos. Passando por aprovação interna, Passando né? por aprovação. tinha isso também. Passando por Sim, aprovação tanto da instituição, da fundação, quanto do governo do estado. Tá. Dizendo, a Flipei vai acontecer aqui, a gente tem vários. Ou seja, para as pessoas legalistas que estão ouvindo esse podcast, a gente estava fazendo tudo dentro das leis. São os Olha piratas só. mais Piratas regulamentados. regulamentados. Aqui não é bagunça. Não, no sentido porque a gente sabia que a gente ia fazer um grande alvoroço. A nossa mesa de abertura é uma mesa com um Até pra convidado se internacional. blindar, né? Com um convidado internacional super importante, o Ilan Pape, que é uma figura com mais ameaças de morte que eu já ouvi falar ultimamente, é um grande defensor da causa palestina. A gente ia abrir nosso Ainda mais nesse festival momento. com a presença dele, naquele momento que a gente estava, e no momento que continua, e a gente espera que termine, né, que finalmente as pessoas de Gaza, Infelizmente. da Palestina, possam viver as suas vidas em paz. A gente sabia que tudo isso ia acontecer, então a gente falou, bom, se quiserem bloquear a gente, vão ter que dizer Já claramente tinham o tido motivo. experiências de rebuliços anteriores, já tinham mencionados essas aqui. experiências, então a gente foi trabalhando, e aí era sexta-feira, pré-Flipei, na segunda-feira eu ia começar minha montagem, eu estava lá em Paraty, que eu estava trabalhando com o Quilombo do Campinho, fazendo a festa literária, a Flip Preta, lá no Quilombo do Campinho. Legal. Então eu acabei reunião 6 da tarde com a Praça das Artes. Falei, pessoal, valeu, online. Feliz da A vida. gente se vê segunda-feira. Chego aí, ó. A gente vai chegar cedinho, hein, com nossos caminhões. Meu Vamos começar a montar. Beleza, fui lá pro Quilombo do Campinho. Lá o telefone pega um pouco mal, o sinal, etc. Tô lá conversando com o pessoal, lá, treinando, tava comendo. Olha o meu WhatsApp, 1 bilhão de mensagens. O que aconteceu? A gente recebeu um ofício assinado pela direção da Fundação Na Teatro sexta-feira Municipal na sexta-feira, às 8 da noite. 20 horas. Sexta-feira, 8 da noite, a gente ia começar a montagem segunda-feira, 8 da manhã. A gente recebeu 48 horas um ofício antes, falando, olhe, por motivos... Foi literalmente uma semana De- antes. Ou- Não. 2 Dois dias. dias. 2 dias antes, é Na verdade. 2 dias antes. sexta-feira, 8 da noite, eu ia começar segunda-feira, 8 da manhã, a montar, e o festival abria na quarta-feira. Recebo esse ofício dizendo, por motivos de que a Praça das Artes é um espaço pedagógico, e por ser pedagógico tem a sua Só natureza aceitamos show sertanejo. neutra, e a Flipei é um festival com perspectivas político-ideológicas, eu estou revogando o uso e a cessão do espaço público para a realização da Flipei. Sem mais, adeus. Foi essa Assinado carta. pela gestão do Passo das Artes. Assinada pela direção da Praça das Artes. A direção da fundação. Fundação Teatro Municipal, que é a fundação Que mantenedora cuida, claro. de tudo isso. Eu achei que era uma brincadeira dos meus colegas de trabalho. É verdade? Eu falei, não, Tem essa também? vocês estão brincando comigo? Você achou que o Cauê tava pegando uma peça? Pegando uma peça. Esses Quando caras são aconteceu, fofos. eu liguei Essa é boa. Eu liguei imediatamente pro Cauê, falei com ele, tentamos ligar pro Rafa, o Rafa não atendia. O Rafa falou, O Cauê- vai dormir, o Cauê falou- vocês estão de O brincadeira. Cauê falou, Tô de caô. vamos montar um grupo só nós três? Só Cauê, Rafa e eu? Vamos só um grupo de crise imediata, só nós três? Falei, vamos, a gente montou o grupo. A primeira coisa que o Rafa escreveu assim, mais um grupo, gente? Pra O quê? que tá acontecendo? Pra que mais um grupo? Qual a necessidade? Eu tava mó feliz lá no Quilombo do Campinho. De curtindo novo a Flip vocês com Preta. esses caô aí, ó. Aí a gente foi pra cá. Mas então você não... Ou seja, é tão surreal que você falou, É nah, muito surreal, porque foram 5 meses de negociação, contrato assinado. Eu conheço todos os bombeiros da Praça das Artes, conheço o pessoal do patrimônio, conheço o pessoal da elétrica, conheço o pessoal da Puta, infraestrutura, conheço o pessoal da acessibilidade, segurança. faxina. Eu conversei com todo mundo da Praça das Artes. Eu fui lá na Praça das Artes mais do que as pessoas que trabalham lá, inclusive. Assim, Claro. estava lá todas as semanas fazendo reunião. doideira. Conversando, a gente desenhou plantas e plantas. Isso tá tudo registrado, alvará na prefeitura. Então eu falei, bom, isso é um grande absurdo. Aí a gente foi falar com as nossas parceiras, que é as pessoas que a gente estava negociando, elas falaram, é verdade, a direção da Fundação Teatro Municipal tem o poder de simplesmente falar, isso não pode acontecer. E aí começou uma grande Mas batalha. havia alguma prerrogativa disso no Havia contrato? nenhuma prerrogativa, Mas inclusive... não tem esse poder, na verdade. Isso é um Não. abuso de poder. Exato. Isso é Não um sei, abuso tem de que poder. ver um juiz, mas assim... É. Inclusive, o Ministério Público... Que poder é esse? Você tem um Federal, contrato, é. não tem esse poder? Então, o contrato foi rompido. E a ruptura de contrato prevê que tem uma indenização por uma das partes.
Tá, então eles se valeram da cláusula de rescisão ali. Não. tem uma Eles cláusula de rescisão. tinham o direito eles teriam o direito de rescindir o contrato com 15 dias de antecedência comunicando a gente. No caso, Eles fizeram com 2. Poderiam, com 2 dias, 2 dias, fizeram é. 2 dias. Eles poderiam, com 15 dias de antecedência do Avisar que evento, deram um pouco mais de avisar, tempo ó, hábil. não vai dar, não cabe, Já não sei seria o quê. um transtorno, Já mas seria um não transtorno. tanto, né? Mas eles não romperiam o contrato. Do jeito que eles fizeram, eles romperam o Uma contrato. quebra mesmo. É. Tá. E aí, inclusive, tem uma denúncia que foi feita de forma anônima para o Ministério Público Federal. Essa denúncia virou um inquérito no Ministério Público Estadual e está Bom. investigando as práticas de má conduta por conta da direção da Fundação Teatro Municipal, que não se resume só à Flipei, a tentativa de censura da Flipei. Deve ter Só vou deixar outras, claro, né? porque tentaram bloquear a gente, mas o Cauê e a gente, nossa equipe inteira, bolamos um plano. O plano foi nomeado como Plano B, de Tá. bunker blindado. Uau. E a gente conseguiu dar um grande giro em cima disso. A gente teve conversas de bastidores que foram conversas bem estressantes, né? Por exemplo, no dia seguinte, no mesmo dia, a gente respondeu um e-mail, a gente falou, olha, se vocês não recuarem em 24 horas, a gente vai levar isso para a mídia, o que vocês estão fazendo é uma falta de legalidade, é um grande absurdo. E no sábado seguinte, desde as 8 da manhã, a gente esteve em contato aí com diversas figuras da corja do Ricardo Nunes, que fazem parte dos seus gabinetes aí, entre secretários afins e outros tipos de pessoa, tentando negociar com a gente. E a negociação foi bem clara, foi bem nítida, né? Eles falaram, essa mesa sobre a Palestina e essa mesa sobre a polícia militar, ou ela tem que cair, ou ela tem que mudar de nome, Isso não ou é uma tem que negociação, era uma trazer- censura. ou tem que trazer o outro lado. Então tem que trazer ou alguém que é pró-Israel, ou seja, alguém que é pró-genocídio. E chamar o Derrite pra mesa da Polícia Militar. Não mencionaram The Hit, mas assim, Oh, meu Deus. a proposta foi essa. A gente falou, bom, a gente está no Estado Democrático de Direito, a gente tem o direito de fazer um festival literário, a gente está, inclusive, executando uma política pública, blá, 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 blá. A gente está fazendo uma ação que foi autorizada e aprovada pela própria Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, então a gente vai levar a cabo ela. Eles falaram, então não tem nada feito, vai manter o bloqueio. E a gente levou essa atividade essas notícias para a mídia, né? E acho que aí começou um grande efeito reverso do que o Ricardo Nunes e a sua corja imaginou, né? Foi uma avalanche midiática. Uma avalanche midiática, porque a gente... Sorteou, acho que justamente o oposto do que eles esperavam. Né? Sim. E foi tanto que até hoje, né? Até hoje, então, a gente abriu uma caixa de Pandora, onde uma série de denúncias começaram a aparecer também. E até numa avaliação recente, assim, eu coloquei lá pro pessoal do grupo que a gente tem dos trabalhadores, tipo, é nítido ver que a análise e o discurso dessas pessoas que estão fazendo essa denúncia parte muito de tudo que a gente falou e apontou, assim, quando aconteceu com a Flipei, né? Vocês são o Me Too da cultura. Não, o que eu acho legal de dizer, que é uma coisa importante que eu falo, a gente venceu o prefeito da cidade de São Paulo. Uhum. A gente venceu o prefeito da maior cidade das Américas, porque São Paulo é a maior cidade das Américas em população, em importância, em acúmulo de pessoas, em acúmulo de capital. E a gente conseguiu vencer, porque a tentativa de censura veio, em 48 horas a nossa equipe conseguiu se reorganizar, chegaram muitas ajudas, isso é uma coisa muito importante, muita gente se solidarizou, muitos espaços culturais, Nossa, muitos eu movimentos ficava culturais. divulgando que nem louco. Eu falei, você quer saber o quê? Teve Eu gente... ficava divulgando até de madrugada os negócios. as Teve gente que programações. veio de Ficava- outros estados Oxe. só pra, tipo, vocês vão tentar Ah. censurar, pois eu vou sair daqui do norte do isso. país só pra ir pra São Paulo pra esfregar na cara do Porque era uma prefeito. coisa muito bonita. A gente ia fazer a primeira festa literária de impacto. A gente fez, né? A primeira festa literária de impacto nacional que a gente tem. Se você olhar os nossos dados estatísticos, a gente teve editoras vindo do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Verdade, Sul. né? Acabou A gente teve trazendo uma capilaridade maior, Veio né? uma galera de outros lugares, pessoal que tem uma editorazinha, pô, não sei o que, na Bahia, veio pra cá poder expor os seus livros. Então, assim, ia ser foi um grande encontro. Mas isso já estava rolando antes. Já tava dessas rolando 48 antes. horas, A mas gente meio que deu um turbo. A gente teve uma inscrição muitos meses antes, com 280 editoras. Teve uma pequena Legal. triagem disso em relação à Começaram com viabilidade. 35. 280 foi grande de inscritos. Legal. Na feira, que conseguiram de fato passar por uma triagem, disse, vocês podem vir, conseguem recursos, quem podia vir ou não sei o que, juntaram as pessoas, vieram 200 no final.
Então foi um movimento que juntou muita gente. E um dos parceiros muito grandes que vieram nesse apoio a gente foi o pessoal do Galpão Elza Soares, Legal. nossos companheiros e companheiras aí, camaradas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil, Legal. que inclusive, muito obrigado, sempre. Que é um espaço saudar fantástico também. as companheiras e os companheiros sem terra. E falaram, olha, nosso espaço a gente tá sem agenda essa semana, vocês querem vir pra cá? A gente falou, bora. Justo eles estavam com espaço livre? Eles estavam com espaço. Puta, que bom, Tava hein? com meu? espaço livre aquela semana. Não, Parece mas que era pra ser lá muitos, mesmo, hein? muitos Escrito nas espaços. estrelas. O pessoal do Armazém do Campo, o pessoal da Ali Casa do ladinho também, né? Casa de Francisco. Vários espaços culturais. Teatros, falaram, gente, olha, a gente pode derrubar a agenda, vem pra cá, vamos tentar fazer coisa junto. Galpão do Folias, Casa Farofa, Nova Companhia, vários. Também Que legal a Casa isso, né? Luiz Gama, que também a gente realizou em 4 espaços, né? Na Casa Luiz Gama, no Café Colombiano, no Galpão do MST E no CIS. e no Sol e Sombra, que é um Sol e bar que Sombra. fica na Rua 13 de Maio, Sol e Sombra 13, que é onde a gente fez Tinha o as ateliê, festas. claro. Porque é uma coisa que diferencia também a Flipei de outras festas literárias, é que a gente faz festa de verdade, né? Que acho que isso é Não, uma coisa mas importante foi também. a primeira Tem- edição que deu essa pulverizada em mais de um espaço. Mais de um né? espaço, sim. A gente sempre fez lá em Paraty, na beira do Rio Perequiaçu, né? Que é no delta do Rio Perequiaçu, na Praia do Pontal. Em São Paulo, a gente fez tudo acontecendo em 2024 na Central 192... Meia. Que é um espaço Meia. bem legal. lá Um também. 926. 1926, que é a antiga Red Bull Station, Foi bem que é um legal espaço lá super também. legal também, massa. E aí essa edição em São Paulo é uma edição que cabia na Praça das Artes, quando a gente falou, bom, o Galpão Elza Soares é um galpão gigantesco, mas também não cabiam em todas as atividades. E eles têm um problema muito sério com o horário por causa do psil lá, por causa da É. vizinhança. Ah, eles ficam Então em as cima deles festas, lá, então né? assim, a única condição que o galpão pôs, vocês podem fazer o que vocês quiserem, monta do jeito que vocês quiserem, o espaço está disponível, a nossa equipe que puder ajudar vai ajudar, a gente vai disponibilizar todos os espaços para vocês, termina às 10. Claro. É Termina matinê, às a 10. festa não podia rolar E lá. mesmo assim a gente conseguiu fazer um show do Dead Fish com Nossa. 4 E mil do Rincon. pessoas. Uau. E do Rincon do também, Rincon Rincon Sapiência Sapiência e também. Dead Fish lá. Matinézinhas, Agora tem uma punk rock. coisa que A Tarsila gostou ali, ó. Tem uma coisa muito importante de tudo isso que a gente está falando também, Gunther, que é o seguinte: a Flipei também tem, e por isso ela teve esse alcance que ela teve esse ano com tudo que aconteceu, porque a gente partiu do princípio assim. Em geral, as outras edições da Flipei, a gente captava algum dinheiro com as editoras. A gente fazia uma inscrição das editoras Tá. muito menor do que a prática de mercado de uma feira da USP ou de uma Que é coisa o assim modelo tradicional das que é um feiras modelo literárias. tradicional, para a gente levantar um dinheiro, O montar uma capitalzinho estrutura ali, mínima o caixa. e na execução em Paraty e em outros lugares, a gente fazia venda de livro, venda de bebida, show sempre de graça, né, para a gente levantar o restante do capital, alguma captação com fundações e tal. Nananana. Esse ano a gente teve isso, a gente ganhou um robusto edital público de cultura. Legal. E a gente parte do princípio de que dinheiro público investido na cultura, ele tem que reverter em benefício público. Por isso, a participação de todo mundo é gratuita. Excelente. Nenhum editor bancou nada. E, além disso, a gente deu para eles a estrutura de espaço, mesa, cadeira, ponto de energia. Legal. A gente deixou eles todos programação, em programação. E criou a feira junto. Divulgação. a festa junto e tal. E ouvindo eles com sugestões de pessoas para participarem da programação. Sim, a gente fez Porque a minha editora. 4 fóruns de escuta aberto, onde a programação, nossos programadores e programadores fizeram encontros online, onde as pessoas podiam ir lá Trazer para trazer propostas e leituras, porque sempre acontece de forma muito... o mercado editorial independente, ele é muito unido, de certa forma, as pessoas se conhecem, se frequentam, porque são poucos espaços, então a gente está sempre meio se encontrando. Então é sempre olha, eu vou lançar aquele livro daquela autora esse ano, vamos aquele debate, não sei o quê, então a gente está sempre meio se checando, né? Mas como esse ano foi um volume muito grande de gente, também editoras independentes que estão fora do nosso radar, né? A gente teve esse ano de um avanço muito grande com literatura de ficção, então foi muito legal muito poder HQ receber também. HQ, que a gente recebeu também Graphic muito. novels, assim. HQ periférico, Eu sou de fã galera, total. assim, uma galera que levou uns HQs, assim, muito, muito massa, assim. Então teve um avanço muito grande. Se você olhar também
mais dados estatísticos, né? Cerca de 30% das editoras que estavam lá se viam fora de algum grupo minoritário. 70% que estavam lá se reconheciam em algum dos grupos minoritários, entre LGBTQIA+, quilombolas, população preta, Tinha uma mulheres. representatividade muito grande. Periférico. Uma diversidade muito grande da qualidade do material impresso, né? Do tipo de conteúdo que estava sendo vinculado ali. Isso foi muito impactante, assim, as pessoas que foram na feira, inclusive, num estudo que a gente fez também estatístico, a nossa feira movimentou no mercado editorial independente o mesmo valor que a gente recebeu do governo estadual. Isso é interessante Então, se você também. olhar, hoje em dia no Brasil, as políticas públicas de cultura, elas rendem mais do que os fundos de investimento do agronegócio. Quando o governo investe R$1 em cultura, os projetos culturais conseguem reverter esse R$1, alguma coisa que é maior do que os fundos de investimento que as pessoas podem fazer. Então a gente conseguiu, de fato, transformar a coisa pública, ser gratuito, levar um público gigantesco, e o público também fez o giro da economia solidária, que é: vou gastar o meu dinheirinho de trabalho em cima de material de editoras independentes, que fecha um pouco o ciclo da distribuição do livro independente, que é um problema. Quando o editor independente chega numa livraria corporativa, ele deixa lá os seus livros no mês 1, o livro é vendido, ele vai receber esse dinheiro que a livraria recebeu depois de quase 180 dias. Muito tempo, né? E metade do valor. São quase 6 meses que a pessoa fica sem receber. Para um editor independente, isso é uma corda no pescoço, né? Porque a pessoa tem que comer em 6 meses para poder produzir o próximo livro. Então, quando a gente faz a Flipei e consegue ver que o resultado financeiro também para os produtores independentes é muito positivo, é um giro bom. É um giro muito bom também. E leva a cabo também a motivação da política pública, que é fazer, que é o edital que a gente estava ali representando, que é o edital de economia solidária, né? E só para completar, uma coisa que assim, essa proposição de fazer desse jeito também foi motor de viabilizar a participação de muitas editoras, principalmente as de fora do Sudeste, de fora do Sudeste, que uma pessoa do Norte para vir para uma feira em São Paulo, que é um lugar onde vai ter muita visibilidade, ele pode ter uma possibilidade de negócio e tal. Se ele tem que bancar a sua viagem e a participação na feira, é um investimento, ele tem que ter muita venda, teria que ter muita venda para zerar, né? O fato da participação com a gente ser absolutamente gratuita e estruturada para ele poder trabalhar, além de levar um público interessado naquilo, ou seja, um potencial consumidor em grande volume vai ver aquele material dele, foi o que viu gente da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, que não teve, que só bancou a sua viagem. Sim, queria puxar o gancho da gratuidade, porque eu acho que a Flipei ela é um exemplo muito legal de quando a gente debate democracia e democratização da cultura, assim, né? A gratuidade por si só, sozinha, ela não funciona mais, né? E a maioria dos editais públicos estão pautados nessa contrapartida, que é o termo que usam, né? E a Flipei, ela tem um saber fazer que vai além do só oferecer a gratuidade. É dar essa base de trabalho, né? Que vai realmente fortalecer a democracia cultural, né? Não é a gente fazendo favor para ninguém, não é a gente sendo... fazendo caridade, não é sobre isso. É sobre abrir um espaço e dar uma base para essas pessoas poderem publicar o livro que elas têm, falar o que elas têm para falar e tudo mais. E dentro desse saber fazer, a gente conseguiu instituir esse ano dentro da Flipei práticas de acessibilidade, com o núcleo de acessibilidade, com Libras, audiodescrição, uma galera para recepcionar as pessoas com deficiência. Teve o espaço da Zona Piratinhas para criar uma... Piratinha? Esse a Zona Piratinhas. Estava naquela revista... Como chama aquela revista? É o Jornal da Flipei. Jornal, né? A Zona Piratinhas, isso tava lá também? Tava lá. Eu não vi uma isso. programação idêntica à Flipei, só que pensada para as infâncias, feita em colaboração com o coletivo Kindenzi, que é um coletivo de mulheres pretas lá que se encontraram no território da Costa Verde, onde a gente começou, né? O território Costa Verde é toda a costa de Paraty.
E o coletivo Quindenzia é um coletivo de mulheres pretas que se reuniram lá, elas vêm de lugares diferentes, mas começaram a atuar lá. Que vira uma rede de apoio para cuidadores de crianças, mas que também coloca as crianças no debate e na produção cultural da Flipei, porque é isso, a gente não constrói, não é a produção da Flipei construindo para o público, é a Flipei construído com o público, com as editoras, com os convidados palestrantes, né, enfim. Então, a gratuidade ela é só uma coisa dentro de uma complexidade de coisas que a Flipei sabe fazer e que se torna um exemplo mesmo, né? Que a gente pode considerar aí como uma referência mesmo, né? O que eu acho sensacional da Flipei é que isso que é uma aspiração, uma vontade, às vezes até um discurso de muitos outros coletivos, feiras e tal, a Flipei realmente vive isso, né? Respira isso. A gente percebe. Não que também não tenha outros que tentam fazer isso, mas para vocês sai isso, assim, é parte, eu acho que eu diria, do DNA aí da Flipei. Já estamos encaminhando, eu sei que o papo tá bom, poder ficar aqui mais um tempão, daqui a pouco vai dar meia-noite. Não, ainda não, falta um pouco. É festa, a gente tá aqui pra fazer festa. Vamos que vamos. Ó, podemos esticar um pouco, hein? Mas, ó, a ideia, a gente já, a Tarsila vai brigar comigo, né? É que todo mundo aqui, quem mora mais longe, já. Sim. Mas, enfim, voltando ao ponto, a gente já vai encaminhando aqui para algumas questões finais, mas antes, queria perguntar um pouco sobre como vocês enxergam o futuro da Flipei, né? Em base em todas essas reviravoltas deste ano, o que vocês estão preparando para 2026? Quais perspectivas, né, que a cultura independente, a literatura também independente, essa produção autoral, descentralizada, democratizada, como que vocês enxergam isso? O que vocês estão planejando? Eu acho que a máxima das jornadas de julho de 2013 seguem valendo, né? A gente Tá. falava amanhã vai ser maior, Legal. a Flipei fala ano que vem vai ser maior. Boa, Então a gente tem boa. essa vontade, porque eu acho que o debate da Flipei, ele é um grande laboratório de criação sobre políticas de defesa do livro e da leitura, e que tem cada ano se expandido, se morfoseado, se transformado, se mexido, esticado. Ano passado a gente inaugurou uma prática nova chamada Estaleiros Piratas, que a gente seriam os fez estaleiros? mini Flipeis no interior de São Paulo. Ah, é? Ano passado a gente realizou Foi 3... Fizeram esse em ano. barcos também? ano Foi passado, esse ano. 2025. 2025. Não, calma, porque podem estar nos ouvindo em 2026. Epa, depende, a internet... A internet mas em 2025 a gente inaugurou essa prática nova, Estaleiro Pirata, que é a ideia de onde o barco se prepara para navegar, numa tentativa da gente descentralizar também da capital de São Paulo. Mas esses estaleiros são barcos também. Não, Não. a gente No imaginário, sim. no imaginário Tá, são barcos, tá. né? São lugares de produção de embarcações, eu acho que é uma imagem potente de poder trazer assim, que foi a ideia de a gente ir para interiores, né, os chamados interiores litorais do estado, né, mas assim, sair da cidade de São Paulo e ir para lugares mais afastados da cidade para poder produzir com coletivos do território o que seria interessante no pensamento literário independente Mas eram dos lugares. estaleiros mesmo ou eram... Não, o nome Eram estaleiro. eventos. Eram atividades de um dia onde a gente realizava debate. Porque se tratando da Flipei, eu já festa. espero de tudo, pessoal. Você fala pra mim, subir, vou fazer a feira literária no avião. Eu acredito. A gente tem muita vontade de colocar a Rizoma de novo para pegar a estrada, porque a Rizoma é o nosso Vietcong das editoras independentes, como Legal. o Cauê gosta de chamar, mas é uma livraria dentro de um ônibus escolar, daquele modelo anos 60, amarelinho. É muito legal, muito legal. E a gente quer botar de novo na estrada, mas uma prática que a gente inaugurou foram os estaleiros, e a gente quer aprofundar essa prática que foi muito legal. Acho que a Rúbia acompanhou a edição de Campinas, a edição de Ubatuba, o Zé teve na edição de Votorantim. Foi muito interessante, assim, ver... Lá em Campinas a Rúbia pode falar um pouco mais, mas lá em Ubatuba, quando a gente esteve em Ubatuba, foi muito legal, porque as pessoas conhecem a Flipei notoriamente em lugares que a gente não imagina,
ficam muito felizes quando a gente fala, a gente queria levar uma mini Flipei, fazer uma atividade, claro, bora fazer. E aí, de repente, todos os coletivos, né, independentes da cidade estão lá batendo na porta, falando, a gente queria expor também nosso material, a gente queria levar não sei o quê, a gente tem um grupo de batalha de rima na praça, a gente tem um grupo de... Então a gente conseguiu ir juntando muito potências de lugares onde Isso é bom, hein? a Flipei sempre funcionou como um guarda-chuva um pouco para poder abarcar várias iniciativas independentes. Inclusive, dentro desse guarda-chuva da Flipei, lá na Flipei nasceram coletivos que estão agora na ativa também, fazendo suas próprias atividades, como o IBI Literário, lá do pessoal de Minas Gerais. Mas a gente sempre teve essa ideia de tentar ser meio que uma incubadora de sonhos malucos e excêntricos, né? Eu quero falar Que as pessoas têm vontade de realizar, e isso tem funcionado bastante, assim, né? Eu acho que um outro sonho que a gente quer também, uma coisa que a gente tem falado, a Rúbia tem me tocado essa bola bastante também, que a gente queria ter ações mais a longo prazo de formação, principalmente no que a Rúbia tem chamado de comunicação, como comunicar a cultura. Isso é legal, Eu acho que hein? tanto a Rúbia como a Marusca tem ali intuições muito legais de como é que a gente criaria um grupo de comunicadoras e comunicadores jovens que estão aí interessados em trabalhar no mercado independente, e não só com a Flipei, mas a Flipei sendo um laboratório de trabalho também de criação desse grupo de comunicadores, que é uma coisa que a gente está imaginando também. Isso tudo depende também de como vai se configurar a grande magia das captações e financiamentos também que a gente vai conseguir fazer e conduzir para o ano seguinte. Inclusive, tem um em andamento, vou aproveitar aqui e fazer... Tem o quê? Tem uma em andamento que eu vou aproveitar. tá. A gente está aprovado na famosa Lei Rouanet, né? E a Lei Rouanet... Os comunistas! A Lei Rouanet, e a gente fala... isso é uma coisa legal. A Lei Rouanet, a gente vai. quer fazer a Lei Rouanet dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque quando a gente fala em Lei Rouanet, as pessoas... Lei Rouanet dos Trabalhadores. Como seria Porque as isso? pessoas falam que a Lei Rouanet, normalmente, ela vem em relação a grandes empresas que querem lavar dinheiro para poder limpar a sua barra, né? Pô, Querem até ganhar isenção fiscal. isenção fiscal, essas coisas. E que é uma Empresa prática justa e demais. honesta ali, que as empresas fazem para poder destinar uma parte do imposto para uma iniciativa Que elas acreditem. cultural. Claro. No entanto, a pessoa trabalhadora, o trabalhador também pode fazer isso. Porque no Brasil, agora Isso é que o bom, Lula hein? conseguiu aprovar, né, quem paga menos de 5 mil por mês não vai pagar mais imposto de renda, mas os trabalhadores e trabalhadoras que recebem mais que 5 mil reais por mês todos os meses, pagam imposto de renda todos os anos. E esses trabalhadores podem destinar também o seu imposto de renda para Isso é iniciativas um financiadas projeto pela de Lei lei ou Rouanet. já existe? Isso já existe. Isso é da Rouanet desde sempre. Isso desde Nossa, o começo. olha a ignorância do que Então, vos fala aqui, que eu não sabia disso. sindicatos, grupos de trabalhadores que têm interesse de fazer práticas com a Flipei, venham falar com a gente. E Isso é você, interessante. que é um trabalhador ou trabalhadora e quer poder destinar o seu imposto de renda, que é essa comidinha do leão que ele pega do seu bolso todos os anos, você pode destinar Uma parte. 6% do seu imposto de Até renda 6%. para a Flipei. Aí você Você escolhe. pode achar essa informação aqui no nosso Vejamos. site. Roda mais aí. Estamos Seja inaugurando... Camarada Flipei e faça parte Tá. desse clube de vantagens. Você vai clicar aqui, acessa o nosso site. No nosso site você vai encontrar ali uma calculadora parametrizada com a Receita Federal. E lá você não é o pode... site de vocês, não. É a nossa internet mesmo, viu? Aqui também é poucos recursos. É o site da Abrace Uma Causa. A Agora Abrace Uma abriu, Causa abriu. é uma parceira nossa, Tá. que é a Mayara, que a gente se conhece também há muitos anos, é uma colega nossa de trabalho de luta. E a Abrace Uma Causa trabalha com iniciativas como OSESP, Flamengo, fazendo essa captação com pessoa física. Legal. Então, toda pessoa física tem também o direito de poder escolher para onde destinar o seu recurso. Então, a gente está aqui em dezembro, o pessoal que estiver ouvindo agora em janeiro, fevereiro, março, que é esse período Do aí... ano passado. que é esse período de fazer a nossa famosa, famigerada declaração de imposto de renda. Nesse momento, você pode ver qual é o seu imposto, quanto você paga por mês. Tem um mês, então, que é o mês da declaração, que Um mês aí da é onde declaração. você... Como é que funciona isso? Você tem que doar o dinheiro até 31 de dezembro Até 31 de para dezembro do exercício deste anterior. ano, Tá, para na declaração do ano seguinte você abater do que você tem a pagar. entendi. Isso. Então, assim, eu tenho 5 mil reais a pagar. Mas abate ou paga tudo e depois eles... Se você tem imposto a pagar,
você vai ter doado uma parte pra contribuição para o FlipPay e vai ter essa isenção dessa parte doada Vai ser já. restituído, né? E se Vai você, ter a e se restituição você for posterior. restituído, você recebe de volta Tá. o que você doou para a FlipPay. Se Legal, você mas, tiver mas que- é importante que seja feito sempre até dia 31 de dezembro. Isso. Se você fizer em janeiro, fevereiro, março do Aí ano é pro seguinte, outro. você vai usar só na declaração do ano seguinte. Você pode fazer a hora que você quiser. Claro. Isso. Só que essa você é a chave. sempre Tem que vai levar- usar essa isenção ou essa dedução na declaração do ano seguinte, Claro. a hora que você for fazer a próxima declaração. É sempre E, gente, em relação à próxima declaração. não tem nada mais prazeroso do que você chegar lá com essa automatização toda do sistema, você chega lá e vê FlipPay, Você Festa Literária Pirata das editoras independentes. Curioso. imagina. Lá na sua declaração de imposto de renda. Então, assim, eu acho que Ai, que a engraçado. FlipPay tem uma coisa que a gente tem também movido bastante, que é a esquerda sempre teve muito medo de formar instituições. Formar instituições? Porque quando a gente fala a palavra instituição para o movimento social, o pessoal fala, não, instituição é burocracia, instituição ela é coisa lenta, coisa Vai antiga, burocratizar. vai perder a espontaneidade. E a gente tem um pensamento um pouco reverso a isso, de como é que a gente pensa então em instituições, porque na história do socialismo também, a gente tem várias instituições que foram muito promissoras, né? Uma delas, a famigerada Associação Internacional dos Trabalhadores, Claro. né? Uma associação internacional de articulação dos trabalhadores. Então a gente acha que as instituições também podem ser espaços de experimentação, de espontaneidade, espaços de criação coletiva, de horizontalidade, e a FlipPay cada vez mais tem tomado um pouco essa São tarefa instituições com outra forma, né? com outra forma e com outro pensamento. Afinal de contas, se a gente quer criar um Outro outro mundo espírito. possível, a gente tem que experimentar agora. Legal. Então, acho que a experiência da FlipPay é um pouco tentar provar agora o que é uma outra coisa que a gente pode viver e imaginar. Então, a gente tem tentado recriar, remexer, e a FlipPay, ela também é feita das pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem interesse de construir coisas com a gente, manda mensagem, procura a gente nos nossos canais aí públicos também, para poder imaginar coisas também. Você que está aí numa cidade também, fora da capital de São Paulo, ouvindo esse podcast e quer receber a gente lá na sua cidade, no seu coletivo, no seu espaço cultural, manda mensagem pra gente, vamos poder criar e fazer essas coisas acontecerem, porque a FlipPay também segue uma regra que é quem tem põe, quem não tem tira. No Legal. sentido do que, assim, a parada é nossa e a gente tem que fazer ela acontecer. Então, esse ano teve edital público, massa, vamos distribuir. Ano que vem não tem, vamos fazer de outro jeito. A gente nunca se poupou do poder, da potência da imaginação coletiva e do sonho coletivo, né? Então, acho que a gente continua fazendo isso, né? Eu queria Calma que não acabou, não. Vamos justamente para as considerações finais. Ainda vou voltar para você para concluir. E vamos passar para o Zé Renato, mas eu vou pedir já para ir sim para as considerações Tá. finais. Eu queria contar um causo, então, como consideração final, pode ser? Pode? Foi uma Aqui é- coisa muito bonita que a gente viveu no nosso último ano lá em Paraty, em 2023, que junto com o nosso cenógrafo, a gente fez, durante a FlipPay inteira lá na praia de Perequiaçu, a gente construiu uma carroça para catadores de lixo reciclável e doou esta carroça que foi sendo construída e acabou sendo construída a muitas mãos, porque chegou gente de lá, uma pessoa que estava andando na praia e todo dia via gente lá, chegou, quero colar, quero ajudar, deixa eu fazer junto, e colou lá para ajudar, e a gente passou os 5 dias da FlipPay lá de 2023 com essa construção de uma carroça que ao final foi doada para uma associação de catadores que tem lá. Para a cooperativa, de catadores que lixo existe lá. reciclável de Paraty. Então, acho que tem um pouco isso tem um pouco do espírito da Que durante o FlipPay. carnaval, essa carroça vira bloco de carnaval. Olha que legal. Pois Tá é. viva durante o até carnaval, hoje, né? Ela tá viva até carroça meio hoje. simbólica. É uma Ela carroça tá viva até simbólica. hoje. Então foi muito bonito. Porque era isso, o debate estava acontecendo, o bar estava ali tinha um debate, aqui tinha a feira de livros, e ali tinha uma galera com bzz, bzz, Os caras no tá aço, fazendo. no aço, construindo uma carroça que foi doada. Acho que essa é uma boa consideração final episódica. Legal. Ah, excelente. Acho que representa. Acho que
de consideração final é a boa e velha ideia do Mark Fisher, que foi uma pessoa que perpassou muito a Flipei esse ano, assim, né? A produção literária dele, acho que é isso. A Flipei não cancelou o futuro. E a gente tá aí reinventando maneiras de dialogar através da cultura um mundo transformado, um mundo revolucionado, né? E uma felicidade de estar com vocês construindo isso, assim. Antes eu era só uma espectadora da Flipei, assim, e entrar é uma grande felicidade contribuir, então, é isso Nossa, aí. imagina. E aí, o que você tem para nos dizer, Rafael? Gente, saúde e liberdade, bora seguir construindo futuros possíveis, né? E não cancelar o futuro, acho que é uma parada importante. E eu acho que tem esse convite mesmo. Então, você que está ouvindo o podcast, que tem uma produção literária, que tem um coletivo que está aí construindo práticas de resistência e de invenção de imaginários possíveis neste mundo, entre livro, leitura, leitores, práticas sobre isso, cola na grade, cola com a gente, vamos construir coisa junto, porque a Flipei é um sonho que se sonha de forma coletiva. Então, acho que é isso. Um chamado aí para quem quiser se aproximar, a gente está sempre com portas abertas. E o nosso salve, você sabe que dia é hoje? Não sei. Hoje é dia, Hoje é dia de destruir o fascismo. Opa! Que é o nosso jargão. Hoje, todos os dias. No episódio de hoje, conversamos aqui animadamente com essa incrível equipe da Flipei, que nasceu pequena, cresceu pelas frestas e hoje é uma das feiras literárias mais potentes da cultura independente. Neste episódio especial, conversamos com o Rafael, Rúbia e Zé Renato. Falamos sobre a origem da Flipei, desafios da cultura independente, a relação, né, que a Flipei acabou tendo com alguns poderes estabelecidos da cidade de São Paulo, alguns bastidores e também sobre o futuro, né, desta feira que tanto nos apaixona. A Flipei para nós é um lembrete poderoso de que a cultura existe muito antes do Estado. Apesar de estar sempre marcado e sempre com o povo, a cultura ela é feita desde baixo para cima, e nenhuma política cultural substitui a força de um território que decide criar, ou de um coletivo como o que organiza a Flipei decide democratizar. Agradecemos aqui entre o afeto e a luta pela essa presença tão honrada que nos cabe. Muito obrigado. Estamos juntos. Muito obrigado pelo convite e a toda a Obrigado equipe também do demais, 4V. gente. Muito obrigado, gente. Equipe, brigadíssimo.